Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, estou aqui em uma praça em São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro. Meu nome, para que os irmãos me conheçam, meu nome é Mauro Pinheiro, sou evangelista da Assembleia de Deus, Ministério Campo de Caxias do Sul. Hoje eu estou aqui na Praça Zé Garoto, aqui em São Gonçalo. A praça muito bonita, por sinal, foi bem revigorada, né? E estou aqui para transmitir a palavra de Deus para todos os irmãos que nos ouvem nesta manhã gloriosa. Irmãos, eu me sinto alegre por poder transmitir a palavra de Deus nas praças, né? A princípio, porque estou preparando alguns lugares para evangelizar. E inclusive eu encontrei um grupo que está aqui, um grupo que veio lá de Itaipuaçu, da igreja congregacional, pastor Fábio, pastor Aloísio, estão aqui também fazendo uma ação social e pregando o evangelho de Jesus, né? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, eu me sinto alegre por estar aqui, né? Transmitindo a palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, nos fala, em Mateus capítulo 2, versículo 2 em diante, assim, que chegar até Jesus, os magos vieram do Oriente, né? A Bíblia diz que alguns dizem que eram reis magos, né? Os magos, outros dizem que eram 3 magos, mas a Bíblia diz que eram os magos que vieram do Oriente para encontrar Jesus, né? E ali encontraram Jesus já em Belém, porque Jesus tinha saído de Nazaré, os pais de Jesus tinham saído de Nazaré, Maria estava grávida e foi para Belém para o recenseamento, né? Foi fazer a sua inscrição. E chegando lá em Belém, encontraram dificuldades para acomodar Jesus, acomodar Maria e o menino de Jesus. Então Jesus foi colocado num coxo onde os animais se alimentam, né? Os irmãos conhecem a história, os irmãos sabem. Passados então ali aquela fase dos pastores, quando os pastores proclamaram Jesus, né, a vinda de Jesus, proclamaram o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus, ali o rei Jesus, né? Então Maria e José e Maria e Jesus voltaram para Belém. E lá em Belém fizeram todos os trâmites que ordena a lei, né? Levaram os sacrifíciozinhos para a consagração de Jesus. Depois que Jesus foi desmamado, né? Então passaram-se uns 40 dias. Aí foram apresentar Jesus ao templo. Jesus foi circuncidado com 8 dias de nascido, né? Conforme reza a lei. E levaram Jesus para ser apresentado no templo. Então eles encontraram ali um servo do Senhor, né? E esse servo do Senhor, ele glorificou a Deus por ter Jesus nos braços, porque ele dizia, né, o Simeão, ele dizia, Senhor, olha, eu só vou morrer depois que eu ver a consolação de Israel. Simeão e Ana, junto com outros judeus, eles estavam esperando a consolação de Israel. E Jesus chega ali, Maria traz Jesus para ser apresentado no templo, e Simeão toma ele nos braços e diz, Senhor, despede agora o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação de Deus. Então, foi um momento de até mais reflexão para Maria. Imagina os irmãos que quando eles estavam a 160 quilômetros de Nazaré, eles estavam ali lá em Belém mesmo, e eles estavam naquele local que parecia um galpão, né? Aquele estábulo, né? E chegando ali naquele estábulo, os pastores, vieram pastores de tudo quanto era lugar, e Maria e José ficaram de repente atônitos vendo aquela situação. Quantos pastores chegaram no campo para adorar o Senhor Jesus Cristo como rei, como sacerdote, como profeta, né? Foram lá para adorar o Senhor. E nesse momento que Simeão toma ele nos braços, há uma alegria muito grande,
né? Há uma alegria muito grande porque Maria, ela viu que a palavra estava se cumprindo. Realmente a palavra estava se cumprindo. E o que o anjo havia dito para ela, a bem-aventurada, né? Ela seria bem-aventurada. E realmente Maria era bem-aventurada mesmo, porque, irmãos, imagina uma moça solteira de uma aldeiazinha que ninguém dava crédito, e de repente um anjo aparece a essa menina, né? Uma moça muito nova, virgem, né? Ela, na verdade, ela já estava namorada já estava noiva de José, né? Faltava só se unir nos laços, concluir os laços matrimoniais, né? Só faltava isso. Mas aí o anjo chega no momento que Maria está bem vulnerável, no sentido de passar agora de uma menina virgem para uma mãe, né? Para uma mulher. E de repente o anjo diz para ela: olha, salve agraciada, isso é contigo, bem-aventurada és tu, né? Então ela fica, mas que saudação estranha, né? Um anjo do Senhor aparece para ela e fala isso. E aí o anjo do Senhor diz que ela vai ter um filho. E imagina como é que fica a cabeça de uma jovem, né? Em que um anjo do Senhor afirma que ela vai ter um filho e que será do Espírito Santo. Mas, Senhor, eu não conheço o varão. Eu tô desposada assim com o varão, mas eu ainda não o conheci, ele ainda não me conheceu. Então o anjo do Senhor falou para ela: não, mas o que virá sobre ti é sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai gerar em ti. Então você não precisa se preocupar. Só que a menina, naquela época, se achasse grávida, primeiro que o marido não aceitaria ela, segundo que segundo a lei, seria apedrejada. Poxa, mas ela já estava casada e agora ela se mostra grávida. É algo a se pensar. Então, para ela não sofrer, né, um apedrejamento e não ser repudiada, José acaba aceitando ela. Aceita ela como sua esposa para concluir o matrimônio, mas imagina o coração dele, né? Triste, amargurado, mas ele até pensou em desistir, só que o anjo no sonho falou para ele: não, o que está nela é do Espírito Santo, rapaz, então teme. E ele acabou aceitando ela, e ela então, aquela jovem solteira, né? Solteira no sentido de que era virgem, né? E aquela jovem virgem, então agora é mais tranquilo, o marido aceitou ela através do Espírito Santo, mensagem do Espírito Santo. Foram a Belém e toda aquela situação que viveram, e aquele monte de pastores, né, que vinham do campo, estavam ali para adorar o Senhor. Jesus lá na manjedoura. Então Jesus era pequenininho, né, recém-nascido, e ela guardou no coração. Tudo Maria guardava no coração, é o que a Bíblia diz. Ela guardava no coração todas essas coisas, grandes coisas maravilhosas que estavam acontecendo. E voltaram então para Belém, para a cidade de Belém, e estiveram em sua casa. E depois que Jesus foi apresentado, né? Foi apresentado no templo, Jesus foi circuncidado conforme a lei. Então chegaram os magos, os reis magos, os magos, né? A gente não pode definir ao certo quantos foram, mas chegaram os magos apresentando seus presentes. Presentes nós sabemos que foram de 3 magos. Então apresentaram seus presentes. E os presentes foram o que, irmão? Incenso, ouro, nessa ordem: ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizando a realeza de Jesus, né? Jesus como rei. O ouro simbolizando a glória de Deus. Jesus, ele tinha a sua glória antes de vir à terra, porque ele na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, ele fala que ele deixou a sua glória lá, que o seu Deus devolvesse para ele a glória que ele havia deixado. Porque Jesus, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: não foi só o sacrifício de Deus ter entregado seu Filho Jesus para morrer por nossa causa, para se sacrificar por nós, mas foi também, meus irmãos, o despojamento de Jesus. Jesus deixou toda a sua riqueza, toda a sua glória. Ele deixou tudo lá nos céus para descer como pobre, como miserável, morrer como qualquer ladrão e salteador morre,
sofrer, padecer ali, ó, irmãos, sacrificar-se por nossa causa, tá? Então Jesus, ele deixou tudo, ele se despojou, ele se esvaziou de tudo por nossa causa, irmãos. Ele era rico lá nos céus, tinha toda a sua glória, e aqui ele vem como filho do carpinteiro, né? Carpinteiro. Não tinha muito prestígio, pelo que eu sei, não tinha muito prestígio ser carpinteiro nessa época. E outra, ele não veio morar, não nasceu na cidade de Jerusalém, grande cidade de Jerusalém. Não, ele nasceu lá no subúrbio, lá em Nazaré, uma aldeiazinha que ninguém dava nada por aquela aldeia. Tanto é que quando Jesus encontra, André encontra Bartolomeu, né? Que encontra ele e fala, ó, encontramos o Messias. E ele falou, mas e aonde? É na cidade de Nazaré. Da cidade de Nazaré. Mas vem cá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, para os irmãos terem uma ideia, que Nazaré não tinha valor. Ninguém dava valor para Nazaré. A aldeiazinha de Nazaré. Então, Jesus nasceu numa reles aldeia, ele foi profetizado, né? Ele é de origem de uma reles aldeia. Ele nasceu e foi colocado, nasceu num estábulo, não foi num hospital, nasceu num estábulo, não teve parteira, foi colocado numa manjedoura junto com animais, ou seja, um coxo de alimento de animais, porque não tinha estalagem para eles, tá? Numa tradução ou numa tradição dizem que era de parentes de José, mas isso aí é outra história. E Jesus, eles viajaram cerca de 160 quilômetros de Nazaré para Belém, sofreram pelo caminho, né? Muito pelo caminho. E quando eles chegam lá, eles são cortejados. Jesus é cortejado por pastores que vinham do campo para glorificar a Deus pelo nascimento do Messias. Então, para os irmãos terem uma ideia de que nascer em berço de ouro, não. Jesus nasceu numa família pobre, numa terra pobre, né? E foi posto numa manjedoura quando criança. Depois de passado tudo isso, Jesus se encontrava em casa com Maria, sua mãe, já passado 40, 50 dias por aí. Jesus em casa, que chegam à porta da família ali, quem? Os magos, 3, segundo tradições. Os 3 magos chegam. Um oferece ouro, o outro oferece incenso e o outro oferece mirra. Nós temos aí o ouro, como eu já disse, né? A realeza de Jesus. Horas, são 9h50. Amém. Então, ouro, a realeza de Jesus. A realeza de Jesus. Devemos reconhecer Jesus como nosso Rei, tá? Nosso Senhor, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você for lá em 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 16, capítulo 2, versículo 12, você vai ver que Jesus, ele é considerado o Rei. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós somos considerados reis juntamente com ele. Então veja só, meus irmãos, a importância de sermos servos do Senhor. Somos Rei dos Reis, somos honrados com esse título, né, de Jesus. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós reinaremos com ele para todo sempre, né? Então, Jesus, ele é o nosso Rei, desde o momento que ele nasceu. Onde colocar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Quando os magos chegaram para Herodes, Herodes disse que queria adorá-lo. E disse, não, me diz onde é que ele vai estar, que eu quero adorá-lo, porque é um rei que está nascendo. Onde colocaram o rei, o nascido rei, né? Então Jesus é o nosso rei. Realeza, majestade. O ouro simboliza majestade, tá? E Jesus é o nosso rei. O incenso, irmãos, tem a ver com orações, com rogos. O incenso tem a ver com o sacerdócio de Cristo, né? Quando Jesus, ele é o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, lá escrito em Hebreus. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e está como sumo sacerdote nosso
diante de Deus, ao lado de Deus, intercedendo por nós, apresentando a Deus as nossas orações, que são os incensos. Então, os incensos são as nossas orações que são apresentadas. O sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele podia se apresentar à presença de Deus uma vez no ano, e mesmo sem nenhum pecado. Ele tinha que oferecer por si mesmo e pelos sacerdotes e pelo povo. Então ele tinha que entrar no Santo dos Santos para oferecer. Ele não podia entrar sem incenso, ele não podia entrar sem sangue. E Jesus deu a sua vida, pagou o preço de sangue por nossa causa, nos trazendo esse plano de redenção maravilhosa para a nossa vida. Tá, irmãos? Então Jesus é o nosso sumo sacerdote. E diz a Bíblia que nós também seremos como sacerdotes. Nós somos como sacerdotes do Senhor, proclamando o Evangelho, orando pelas pessoas, buscando a salvação das pessoas. Então nós somos sacerdotes também. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Salém não era nem Jerusalém ainda, era uma cidade, e até uma cidade meio que pagã. Mas o rei, ele é simbolicamente o próprio Cristo. O Melquisedeque, né, é o próprio Cristo, ali pré-encarnado, né? E ele se apresenta a Abraão, e Abraão se vê na obrigação de dar o dízimo para Melquisedeque, rei de Salém. Muito bem, então Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não veio da lei, não veio por intermédio de Moisés. A ordem sacerdotal de Melquisedeque veio diretamente do céu, e a ordem sacerdotal de Jesus veio diretamente do céu. Muito bem, Jesus é o nosso sacerdote, o incenso. E a mirra, né, irmãos? A mirra é um extrato extraído de uma árvore também, sai debaixo da casca, arranca-se a casca, e a mirra ela é produzida ali debaixo da casca. Eles tiram, e a mirra serve para tudo, irmãos. Serve para tudo. Dor de garganta, as mulheres que estão com problemas menstruais, dores de cabeça, reumatismo. Olha, a mirra serve para muita coisa, entendeu? A mirra. E nos traz soluções de muitas, cura de muitas enfermidades. Muito bem, isso é mirra. A mirra, entendo eu, tá, irmãos? Entendo eu, tá, simboliza ali embalsamamento, sacrifício, né? Serve para perfumar e tal, perfumar o corpo quando é apresentado lá no sepulcro. A mirra é para isso aí. Mas a mirra também ela pode simbolizar em Cristo o seu ministério profético, né? Então Jesus é o nosso profeta por excelência. Ele, depois de João Batista, não houve outro profeta. Mas a mulher da cidade de Naim, que foi interessante, Jesus veio com os discípulos para uma cidade chamada cidade de Naim, e na entrada da cidade eles viram um cortejo, já saindo, um cortejo fúnebre. E ali então, um jovem morto, a sua mãe clamando, né, chorando porque o seu filho havia morrido. E Jesus chega e toca no esquife, e eles param. Eles não conheciam automaticamente Jesus ainda. E Jesus chega, toca no defunto, e o defunto sobrevive, revive, ressuscita, né? A mulher, a mãe do rapaz, em êxtase, ela diz assim: olha, hoje se levantou um profeta no nosso meio, Deus visitou o seu povo. Jesus é considerado também o profeta. Então os três ministérios de Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Sacerdote ainda é hoje, rei, desde que ele nasceu ele é rei. Irá reinar como está reinando nos céus e sobre as nossas vidas. Igreja de Jesus, ele está reinando, mas ele virá reinar também aqui nesta terra. Jesus virá reinar nesta terra, tá, irmãos? Nós aguardamos com ansiedade o milênio, quando o Senhor virá reinar sobre esta terra com mão forte, vara de ferro. Então Jesus é o nosso rei, né? E o segundo ministério de Jesus, o sacerdócio, ele ainda é o sacerdócio, está diante de Deus, à destra de Deus, para interceder por nós. Então ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus foi o profeta, porque Jesus profetizou muitos vaticínios durante a sua vida aqui na terra, e João Batista confirmou isso, porque ele mandou alguns discípulos seus para Jesus, perguntando se era ele mesmo ou esperavam outros. Jesus mostrou os milagres e maravilhas que eram sido feitos, e João creu. Não, esse realmente
é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gostaria de mudar aqui a posição para os irmãos terem uma ideia, mas eu vou chegar até os irmãos para mostrar para os irmãos a obra social que estão fazendo. Mas os irmãos entenderam, irmãos? Agora, quer ver um milagre maravilhoso? Eu acho que está dando para os irmãos verem onde eu estou, né? Quer ver uma coisa maravilhosa também, irmãos? Veja só. Quando Davi foi ungido rei, Samuel ungiu ele com azeite, não foi? Então o rei, ele é ungido. Os irmãos compreendem? Quando Moisés escolheu Arão para sacerdócio, Arão também foi o quê? Ungido. Os irmãos entendem? Que maravilha! E o profeta, irmãos? O profeta também é o ungido. Então nós temos aí rei, sacerdote e profeta. Ungido. E você, meu irmão? Você também é ungido? Você foi ungido? Você busca essa unção de profeta? Você, juntamente com a igreja, né? Nós, como igreja do Senhor, nós reinaremos com Cristo. Herdaremos o reino com Cristo, né, irmãos? E nós devemos ser ungidos para reinar com Cristo. Quem nos unge hoje, irmãos? O Espírito Santo, cujo símbolo é o azeite. Um dos símbolos é o azeite. Um dos símbolos é a água. Um dos símbolos é o fogo. O fogo para queimar pecado. A água para lavar, a lavagem da regeneração. A unção para nos ungir, nos tornar agradáveis diante de Deus. Então nós somos ungidos reis, sacerdotes, né? E profetas também, porque quando você usa a Bíblia Sagrada para pregar o Evangelho, você está profetizando, certo, irmãos? Você está profetizando. Eu estou mostrando aqui para os irmãos estão olhando aqui, vendo um pouco da praça, né? Onde nós estamos, em nome de Jesus, né? Então nós somos o que, irmãos? Nós somos considerados sacerdotes, nós somos considerados reis, nós somos considerados profetas diante do Senhor, profetas do Altíssimo, tá? Não somos, irmãos, não somos reis de uma terrinha qualquer, não. Nós somos reis dos céus, reinamos com Cristo, herdeiros, co-herdeiros com Jesus. Nós somos co-herdeiros com Jesus de um reino maravilhoso. A Bíblia diz que nós moraremos na Nova Jerusalém, tá, irmãos? E reinaremos com Cristo, é o que diz a Escritura Sagrada. Reinaremos com Cristo, certo, irmãos? Então, é um privilégio muito grande, e para isso devemos ser ungidos, devemos ser lavados pela palavra de Deus, com a lavagem da regeneração, devemos ser ungidos também como sacerdotes, ungidos com óleo, que é a unção do Espírito Santo, e devemos também, meus irmãos, sermos purificados com o fogo. Eu vou mostrar aqui para os irmãos. Nós estamos, os irmãos vieram da congregacional lá de Itaipuaçu, tá? Pastor Fábio, pastor Aloísio. Os irmãos estão aqui, irmãos, fazendo uma ação social também aqui na praça, tá? Estão fazendo uma ação social aqui na praça. Pastor Aloísio, pastor Fábio, né? Eu não vou chegar até ali para não atrapalhar um pouco os irmãos. Viu, irmãos? Isso é obra de Deus, tá, irmãos? Nós estamos fazendo a obra de Deus. Os irmãos estão fazendo a obra de Deus. Os irmãos vieram lá de Itaipuaçu para fazer a obra de Deus. Então nós devemos sim fazer a obra de Deus. Por isso que nós devemos pedir ao Senhor para nos ungir, para nos purificar, para nos santificar pela lavagem da regeneração da sua palavra. Certo, meus irmãos? Deus vos abençoe em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa tocar nos corações, tá? E que essa palavra possa chegar até o coração dos irmãos o mais distante possíveis. E aos irmãos do Rio Grande do Sul que estão nos acompanhando também, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz e até o próximo domingo, quando estaremos numa outra praça
falando do amor de Jesus. Eu vou mostrar um pouco dessa praça para os irmãos e logo estarei despedindo em nome de Jesus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Teve café da manhã e teve almoço. O moço falou uma salada de macarrão. Tá tudo bem. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Espero que essa palavra ela chegue ao coração de todos que nos assistem em nome do Senhor. Deus vos abençoe. A paz do Senhor para todos.